São emissoras e plataformas digitais afiliadas que compõem a rede ANC. Agora. Você acompanha mais um programa com a marca da rede ANC. ANC Entrevista. ANC Entrevista. Oferecimento FIEC, pelo futuro da indústria. Muito boa tarde pra você. Opa, tá ligado? Tô ligado. Tá bom, tá show, Roberto. Obrigado, viu? Muito boa tarde pra você, meu querido ouvinte e também telespectador, porque eu tô ligado que você já se acostumou a ir lá pro YouTube agora, 3 horas da tarde, porque tem entrevista ANC, não é isso? Sempre que eu venho aqui entre um pauta e um informativo, os nossos 2 programas da casa, tem entrevista ANC. Sempre com um assunto bem interessante, de relevância para você e para mim também, tá? Hoje, especialmente hoje, estamos recebendo ele, que é o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região. Falei correto? Falei certo? Exatamente. Show de bola! Vou entrevistar ele, o doutor Jacques Esmeraldo. Isso porque vamos falar de saúde respiratória, né? O trabalho dos profissionais da saúde nessa questão está tendo muito surto, né? De casos sazonais respiratórios. Leandro, você entende de doença, de saúde? Muito pouco, muito pouco. É por isso que eu sempre trago aqui alguém mais inteligente do que eu nesse assunto, doutor Jacques Esmeraldo na tela. Tá aí, obrigado, Adalberta. Adalberta aí, da Serra da Pacatuba, Serra da Palmácia, pulmão de aço, nunca fica doente, doutor ele. Por causa do ar da serra. Boa tarde, doutor, tudo bem contigo? Boa tarde. Olá a todos aí, ouvintes e internautas aí pela rede mundial de computadores. Estamos aí para tirar aqui algumas dúvidas, falar um pouco sobre o trabalho aí da fisioterapia, da terapia ocupacional, tentar dar essa contribuição à sociedade aí. Doutor, poucos sabem, e eu acredito que eu estou falando aí para boa parte dos cearenses também, não sabíamos que existia esse lado da fisioterapia para essas doenças cardiorrespiratórias ou respiratórias, né, pro tratamento. Antigamente a mamãe dava só um xarope, né, Roberto? Xaropezinho, um lambedor, vai na fé. Hoje não, hoje existe, sempre existiu, né, mas acessível mais à população. Na verdade, assim, a gente vem ao longo das décadas, desde a criação da fisioterapia em 69, melhorando tanto na questão científica quanto técnica para as doenças gripais, aí vamos dizer assim, respiratórias de forma geral. Você falou aí, reabilitação cardíaca, que também, né, traz aí aquele aspecto que o paciente está cansando, mas na verdade não é questão pulmonar, é questão cardíaca. Uhum. E tem o cansaço de questões pulmonares reais, né? Que aí a gente tem aí esse comecinho de ano aqui, né, março, abril, maio, se estendendo aí essas síndromes gripais, e onde a fisioterapia atua de uma forma muito efetiva, inclusive preventiva, né? Então, obviamente, em alguns casos a gente requer utilizações de medicamentos, e hoje o fisioterapeuta também tem prerrogativa para fazer prescrições, mas, óbvio, dependendo do caso, aí não, só o médico realmente que pode estar prescrevendo determinados tipos de medicamentos. Por exemplo, antibiótico, que hoje qualquer idoso ou criança gripou, muito provavelmente vai entrar no antibiótico hoje em dia. Verdade. E o antibiótico, eu não sei se eu estou certo também no meu pensamento, ele acaba matando ali algumas proteções do corpo, é isso, doutor? Exatamente, né? Como ele não, assim, já existem antibióticos mais seletivos, mas ele mesmo assim, principalmente, por exemplo, a flora intestinal, sim, ele acaba destruindo boa parte dela. E é preciso fazer essa reposição da flora intestinal, né, que é a microbiota que chama. Então, os antibióticos eles são necessários, mas deve-se evitar o uso indiscriminado. Então, hoje a gente já tem mais controle com questão das receitas, né, retidas. Então, por isso que o fisioterapeuta não pode prescrever ele, porque a Anvisa não permite ainda. Uhum. E os pacientes não podem estar usando como se estivesse tomando água. Né? Então, porque assim, até porque o corpo também vai se adaptando, as bactérias vão ficando resistentes. E hoje a gente tem, por exemplo, aí, infecções hospitalares, por exemplo, né? Uma cepa muito
elevada, com bactérias muito resistentes, que a gente chama de multi-R, né, multiresistente, que antibiótico nenhum consegue fazer efeito. Então, a fisioterapia, ela entra para poder prevenir adoecer e também ter uma melhora mais rápida. Então, realmente ter uma cura. Então, a gente consegue trabalhar com manobras, com equipamentos, tanto eletrônicos como mais manuais também, para poder reexpansão pulmonar, evitar cicatrizações por pneumonia, tuberculoses, bronquiolites, que está muito em alta aí, principalmente com crianças. Então, a fisioterapia consegue trabalhar na prevenção e na melhora mais rápida desse paciente. Inclusive, às vezes pega uma gripezinha leve, mas evolui para uma pneumonia, para uma bronquiolite. Então, a fisioterapia entra já precocemente, já evitando essas complicações também. Muito legal, muito bacana. Teve uma importância significativa o trabalho da fisioterapia após aqueles anos obscuros da pandemia, do Covid-19? Muita gente passou por você, doutor? Olha, você tocou num ponto assim muito sensível, né? A pandemia ela foi terrível, tá? Mas demonstrou para a maioria das pessoas que não sabia nem o que era fisioterapia. Não existia remédio, Leandro, dentro da UTI. Não existia antibiótico e corticoide não faziam efeito. Então, só existia um único profissional dentro das unidades de terapia intensiva, porque pacientes graves já aos montes, o único profissional que conseguia fazer algum tipo de alívio a esses pacientes era o fisioterapeuta, no caso. Dá um pouco de alívio ali, né? Exatamente, porque a gente tem manobras para melhorar essa troca gasosa, a gente tem manobras para fazer uma higienização brônquica, né? E a gente tem manobras para reexpansões, enfim. Cada caso é um caso e a gente precisa analisar para saber qual é a melhor técnica, né? Mudança de decúbito, que é de lado, botar de barriga para baixo, decúbito ventral ou não. Então, assim, a gente tem várias, inclusive as operações dos ventiladores mecânicos, né? Então, a maioria entubado, tinha que dar os parâmetros corretos, ofertar oxigênio na medida correta, fazer uma PIP, que é uma pressão positiva, para expandir o alvéolo, que é a unidade menor de troca gasosa. Então, tudo isso o fisioterapeuta cientificamente ia tentando fazer. A gente sabe que na pandemia ninguém tinha nada, não sabia nem o que era, nem muito menos como proceder. Mas os fisioterapeutas conseguiram fazer o melhor, como os outros profissionais de saúde também, obviamente, médicos, enfermeiros, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, enfim. Mas nesse caso da questão do tratamento respiratório na época da pandemia, o fisioterapeuta foi o profissional mais importante ali naquele momento para o paciente, né? A equipe é importante, mas naquele momento ali não se tinha muito o que se fazer e o fisioterapeuta era um dos profissionais que estava ali para ajudar e salvou muitas vidas, né? Graças a Deus que tinha vocês, profissionais, que atenderam muito bem essa demanda aí, né? E deixa eu perguntar outra coisa, doutor. Não sei se também esse meu pensamento é correto, mas as doenças parece que evoluíram de lá para cá, principalmente as doenças respiratórias, né? A gente tinha a problemática da dengue, de outras doenças, mas agora tá a influenza, tá várias outras doenças aqui. A gente teve nesse período, né? De janeiro a maio, né? Eu ainda não vi nenhum estudo falando sobre a potencialidade dos vírus, né? Mas os vírus, eles vão se mutando. Sofrendo mutações, né? Sofrem mutações e vão evoluindo também, como você vai evoluindo em muitas coisas. Os vírus também têm essa propriedade. Não só vírus e bactérias, eles têm essa propriedade de também sofrer mutações e vão ficando mais resistentes a antibióticos, vão sendo mais seletivos em determinados acometimentos, então sintomas mais fortes também. E às vezes ele também aumenta mais, né, a transmissão e diminui um pouco o sintoma, diminui os dias. Mas a gente tem visto aí que uma gripe antigamente durava 6, 7 dias, hoje está durando 15 dias. Isso é um fato. Né? E por essa duração se prolongar mais, né, em pacientes idosos, por exemplo, leva a pneumonias, as crianças as bronquiolites, que pode ser bacterianas ou virais. Enfim, tem realmente essa mudança. Acredito que deva sair algum estudo falando sobre isso. Mas pós-pandemia, o uso excessivo de antibióticos, isso tudo pode interferir sim
nessas questões aí da resistência de bactérias, né? Até porque chegou um momento que nessa época todo mundo estava usando ali seu conhecimento e tomando remédio à torta direito. O que não é recomendado, exatamente, né? Esses antibióticos entraram também. A gente tem que lembrar que o antibiótico é feito para bactéria. E o Covid era um vírus, né? Isso. Mas então assim, a gente não tinha tratamentos e o tratamento chave no escuro, né? Era para ver se conseguia ajudar ou evitar coisas piores, né? O fato é que era esse o tratamento que estavam sendo utilizado, porque não tinham o que fazer. Não tinham o que fazer. Verdade. Até sair vacina demorou. E que tipo de patologia hoje tá sendo mais acionada aí a questão do trabalho de vocês, dos fisioterapeutas? Pronto. Hoje a gente vê fortemente as bronquiolites em crianças. Bronquiolites, exato. Muito. Se você for aos hospitais pediátricos aqui, é tudo lotado de criança com bronquiolites e evoluindo para pneumonias. Então, quando o fisioterapeuta acessa esse paciente precocemente, ele evita os agravamentos. A gente tem muito caso de óbitos, tá? Não é falado, mas a gente tem muito caso de óbito de criança por pneumonias, né, que evoluem bastante e a criança vem a óbito, por falta mesmo de troca gasosa ali, parênquima pulmonar totalmente comprometido. Então o fisioterapeuta entra reexpandindo, tentando reabilitar a função desse pulmão, voltando a trocar CO2 com oxigênio e outros gases, obviamente, mas fazendo com que o paciente aí tenha um conforto, acabe sobrevivendo a crises muito fortes, né? Muito bem, tá aí. Olha, e se você tá gostando do assunto e quer deixar aquele like maroto lá no YouTube, se você tá no rádio, né, nos escutando através das ondas de rádio, sabe que a gente tá no YouTube também. Leandro vai passar só agora no YouTube? Não, 8 horas da noite, tem a reprise, tá bom? Então se você tá nos escutando também à noite na rádio, boa noite para você. Leandro, eu cheguei agora, eu perdi aí a parte inicial com o doutor, achei o assunto interessante, perdeu nada, vai lá no YouTube que tá na íntegra, vai ficar salvo lá. E TV ANC, deixa o like, se inscreva no canal que o papo tá bem interessante. Vamos falar dos desafios hoje da categoria, né? São muitos. São muitos, né? São muitos, porque como o doutor falou, desde 69, é isso? Isso. Decorei bem. Então, beleza. Desde 69 vocês estão evoluindo, mas os desafios continuam, né? E a gente tava falando aqui nas internas que teve um desafio vencido aí. A gente, na verdade, tá no caminho. Tá no caminho aí de aprovação do nosso piso, né? Aí. Que a gente fez uma manifestação recentemente lá em Brasília para a implementação do piso nacional do fisioterapeuta ocupacional. Para você ter ideia, a gente tem município aqui no estado do Ceará que tem o menor salário do Brasil, tá? Que fica na região norte ali, próximo a Sobral. Pires Ferreira, o nome do município lá, paga 20 horas, R$ 1.500, abaixo do salário mínimo. Aí vai dizer, mas pode pagar abaixo do salário mínimo? Então, o prefeito achou um jeito lá e conseguiu fazer essa... Não sei nem como é que eu vou adjetivar isso, mas enfim... Então, assim, a gente está tentando buscar esse piso salarial para que realmente veja que a fisioterapia, a terapia ocupacional, hoje com toda a questão de tratamentos que só a fisioterapia e só a terapia ocupacional consegue fazer, pela valorização do profissional em si, tenha um salário digno. E não isso, rapaz, são super salários, está longe disso aí. Talvez 10% de um juiz, né? Então, assim, tem dinheiro para outras coisas, mas quando chega para a saúde, que abrem a boca para dizer que é a fisioterapia que salvou muita gente na pandemia, mas na hora de reconhecer isso no bolso, fica todo mundo calado e trabalha contra. E é uma maneira também, a profissão de vocês, pelo que eu estou entendendo, de uma forma de tirar ali aquelas grandes filas em hospitais, porque se acumula hoje tratamentos via medicamentos e tal e tudo, e mais lotação, e vocês dão um desafogo também. Exatamente. E assim, é toda uma cadeia. Por exemplo, hoje a gente tem um projeto que foi um projeto de indicação aprovado pelo deputado Marcos Sobreira aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, aprovado por unanimidade, foi para a mesa do governador Elmano e está lá há 2 anos e meio, quase 3 anos parado. Então, inclusive, faço um apelo aqui ao governador Elmano que olhe para isso aí, porque é uma economia tanto para o Estado e de um próprio estudo feito pelo governo do Estado, como para a sociedade. Por quê? Quando eu mantenho o fisioterapeuta 24 horas dentro da UTI, eu consigo com que esse paciente saia mais rápido, eu consigo com que esse paciente saia mais rápido da enfermaria
e eu consigo que esse paciente passe menos tempo no posto de saúde. Então, se for problemas respiratórios, como a gente está falando aqui, eu consigo reduzir toda essa cadeia, eu reduzo o custo do estado da UTI até a prefeitura no posto de saúde. Fora que, falando no termo médico-científico, que a gente estava falando dessa tratativa a respeito de alguns antibióticos que vão ali influenciar também um pouco com a evolução de vírus ou de outras doenças, né? A mutação, passando por vocês diminui também essa carga de antibióticos. Exatamente. Em alguns casos é detectado que sequer precisa do antibiótico, tá? Então, fazendo a avaliação correta, se vê, analisa-se caso a caso e vê se há indicação ou não. Porque por muitas vezes são problemas ali disparados por alergias que o antibiótico não vai adiantar de nada, mas a fisioterapia vai conseguir prevenir. Deixa o paciente mais confortável e o paciente não evolui para as pneumonias, bronquiolites, dentre outras doenças respiratórias mais graves, que fazem com que o paciente pode até vir a óbito. Então a fisioterapia entra, melhora esse paciente mais rápido e a gente tem aí uma diminuição do custo de forma geral. Um antibiótico hoje, vamos dizer, bom, no mínimo R$60, né? Então, você faz um atendimento ali de fisioterapia, primeiro, você resguardou seus rins, você resguardou seu fígado, você resguardou sua microbiota intestinal e o paciente melhorou. Então, obviamente, cada caso é um caso, a gente precisa fazer essa análise, uma anamnese muito bem feita, que é uma avaliação muito bem feita, para que a gente faça as indicações de tratamentos corretos. Mas uma coisa é fato, se o fisioterapeuta intervir precocemente, você vai ter uma melhora mais rápida. É isso daí, essa ação precoce do profissional. Em que momento encaminham para vocês? Às vezes, quando a pessoa está quase sem solução, está indo para o fisioterapeuta porque acabou as soluções. Pronto. Em geral, vamos fazer aqui falar de crianças, que hoje que é o que está mais lotando os hospitais hoje. Crianças e idosos, mas crianças em maiores números hoje. A criança começa escorrendo o nariz, começa gerando secreção no nariz em grandes quantidades, e aí a gente, nesse momento, começou a tossir, já tem que procurar um profissional de fisioterapia, porque aí já está indo para o pulmão, né? Gera ali aquela questão nasal, mas aí vai passando para o pulmão, que vai dar as pneumonias. Então, o fisioterapeuta, ele vai, né, fazer essas lavagens nasais, fazer algumas técnicas que conseguem desobstruir, retirar essa secreção que já está descendo para o pulmão e fazer aí uma higienização brônquica que a gente chama. Então, enfim, tem várias técnicas que dá para a gente aplicar, auxiliar esses pacientes para não deixar evoluir. Aí acontece de muito, já vim bem comprometido o pulmão da criança. Então aí realmente vai requerer mais dias, pode requerer antibióticos e aí a gente vai ter, né, um trabalho muito maior para algo que poderia ter sido evitado se o fisioterapeuta tivesse entrado antes. Olha aí, tá aí. Olha, gente, eu sempre digo que a entrevista ANC, ela deve continuar sempre sendo esse canal de informação, com informação de qualidade para você. Acredito que você que está nos escutando em um dos 63 municípios que a nossa rede alcança, ficou bem impactado. Talvez você nem sabia que existia fisioterapia para esse tipo de doença, né, respiratória, que poderia te livrar aí de uma sequência de remédios, né, que fosse precocemente analisada e tratada por vocês. Estou falando assim de uma forma mais empírica, né, assim, que a sociedade entenda, né, porque a gente sabe que tem muita gente já escutando, mas as doenças respiratórias, geralmente a gente chama, tá gripado, né? Tá gripado. Então tem-se gripe, tem resfriado, são diferentes, um tem febre, outro não tem, aliás, tem febre fracas, outro tem febre fortes, umas que duram mais, outras duram menos, então precisa identificar o que é, para que a gente consiga fazer o tratamento correto. Então, o recado é, procure o fisioterapeuta se tiver qualquer desconforto nasal e respiratório. Muito bem. Gente, foi rápido, mas né, a gente poderia ficar mais tempo aqui, só que o tempo não deixa aqui. A gente tem uma grade e a gente vai respeitar a grade. Eu falei com o Dr. Jacques Esmeraldo, ele que é presidente, deixa eu lembrar, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional da 6ª região. Regional ou região? É região.
da 6ª Região. Doutor, muito obrigado. Eu muito que obrigado. agradeço, Leandro. Obrigado Gostou aí a da entrevista? todos. Foi legal? Claro, não. Estamos à disposição também, sempre que precisar. Ótimo, sempre com novos temas, pode trazer aqui, pode vir, que a casa está de portas abertas pro doutor. Eu que agradeço. Tá bom? E você aí que chegou agora, perdeu nada, rapaz, vai lá no YouTube, TV ANC, deixa o seu like, tá? Só vai lá se deixar o like. Eu vou ficando por aqui, eu sou Leandro Gildo e mais tarde tem pauta ANC. O Filipão tá no... O Werner Júnior está de folga. O Filipão, que é o substituto do Werner Júnior, tá numa missão especial, numa matéria especial. Se ele chegar a tempo, ele vai apresentar. Vou deixar tudo pronto. Se ele não chegar a tempo, será o pauta ANC com Leandro Gildo, tá bom? Muito obrigado para você, sobre a sua audiência, que foi, ó, joinha. Até mais!